Fala galera, vamos gravar aqui a aula hashtag 36max, continuação de uma review que na aula hashtag 2 a gente iniciou ela. Aqui a gente vai poder ver alguns acertos, alguns leaks, spots perdidos, tudo, né? Porque eu com certeza erro bastante ainda durante as sessões. Todos nós erramos nesse jogo, se dá bem quem erra menos. Quem tem um pré-flop sólido. Inclusive tem um cara aí no time, no qual eu dei o exemplo na última aula de básica de pré-flop, onde o pré-flop dele é inteiro verde. O único do time, o único. E o cara tá fazendo dinheiro. Só com stats verdes de pré-flop. O cara saca. Então, vamos se ligar nisso daí. Não é porque você está no time há 8 meses, 9 meses que não custa você fazer uma revisão toda de aulas básicas de pré-flop. Suas stats estão verdes no pré-flop? Não, não estão. Então reveja. Reveja sim conceitos básicos que vai ser bom para gravar no subconsciente aí, conseguir aplicar com número de telas quando você está com um número de telas maiores. Vamos iniciar aqui então. As mãos que forem de holding resource eu vou marcar com uma tag e a gente vai rodar ela na última aula da série. Primeiro a gente vai finalizar a review para depois rodar essas mãos, do que ficar interrompendo, parar a review e não conseguir finalizar ela. Peço para não ser interrompido. Se tiver dúvida, printa, manda no teu grupo, me marca e a gente discute o spot depois. Tá? Para que a aula consiga ser uma aula boa, eu consiga fazer essa aula fluir e quem sabe até mesmo finalizar essa review. Se a gente não finalizar, a gente chegar lá perto da mesa final, pelo menos. Aqui é uma defesa, né? Bem tranquilo. Não há necessidade de tribetar um 7-7 numa profundidade de stack tão grande. A gente já sabe que o 7-7 joga os pares, os pocket pairs, os pares jogam mal pós-flop. E aqui? Bom, eu tenho certeza que 80% do time já dá fold aqui, né? O que eu quero que vocês comecem a pensar quando vocês tomam uma c-bet, primeiro, óbvio, importante olhar a HUD, muito importante olhar a HUD. Tá, apertei alguma coisa errada aqui. Ai, só faltava essa. Com fé em Deus ele vai voltar. Voltou. Não, eu não quero ver a carta do vilão. Bom, se bem que seria interessante. Sempre que a gente puder aqui, a gente já vê. Era sobre. Não, vamos tapar. Não quero ver a carta do vilão. Que eu ia falar exatamente sobre isso, que eu quero que vocês comecem a pensar em range de c-bet. Desmarca a primeira pessoa que não mostra a carta. Mas aí acho que não vai mostrar a minha, né? Não sei o que eu fiz aqui, eu fiz alguma coisa. Senão vai. Então vai dar. Certo. Primeira coisa muito importante é vocês saberem lá o que vocês têm que fazer para vocês terem um número maior de mãos. Quem não souber como fazer para ter um número maior de mãos, marca lá no grupo que vai ser respondido, tá? Não durante a aula. E o número maior de mãos ele vai conseguir fazer a gente tomar decisões melhores. Esse cara tinha poucas mãos. Mas o que eu quero que vocês pensem aqui é,
Quando ele abre e bate um flop valete high, 8, 2 ele em position, a tendência é que venha c-bet, principalmente nesses softwares como o Winamax, os caras c-betam, over c-betam, né? Eles estão um pouco atrasados ali. E eu quero que vocês pensem o seguinte, sempre que eles c-betarem, o 7-7 vai estar atrás? Não. Por quê? Porque ele c-beta dama-rei, ele c-beta ás-dama, ele c-beta ás-rei, ele c-beta ás-10, ele c-beta o próprio 10-dama que deu showdown ali, ele c-beta várias brocas, como até mesmo vamos pensar aqui, mais tem de broca, 10-dama, um 9-dama, ele c-beta todas essas mãos, todos esses combos que ele abriu dali. Né? Ele c-beta backdoor de flush, ele c-beta broca, ele c-beta overcards, ele c-beta deveria c-betar os pares que são abaixo ali do 8, que pocket pair below é o nome correto, né? Que fica entre o segundo par, entre o 8 e o 2. Deveria c-betar todos. Então nem sempre o 7-7 está perdendo. E eu vejo muita gente já dando fold aqui para c-bet. 2 leaks graves no time inteiro. Fold para c-bet e defesa de big. E river. São essas três coisas, os três principais leaks do time hoje. River, a galera muito, muito hero call, não sabe usar as ferramentas para transformar mãos em blefe, quer toda hora ficar caçando blefe. E uma coisa muito importante é aprender a engolir blefe a partir do momento que você começa a entender range versus range. Por isso que eu parei um pouco mais nessa mão para falar, porque eu sei que a grande maioria aqui folda. Né? Tem cartas boas pro 7-7 nas próximas streets? Muito difícil. Nem batendo ali, tipo, abrindo uma broca vai ficar ruim, sabe? Tipo, bater um 9 para bater a broca do 10, ainda assim vai ser muito ruim. Mas o próprio 7-7 pode estar na frente ainda. Sua mão ainda tem valor de showdown. Então, call, né? Call. Bateu uma carta boa pra gente. Né? Seria pior se tivesse batido uma overcard. E aí ele checa. Eu já mostrei isso já em outras mãos que eu deixei marcado, né? Tipo, se ele me dá outra aqui, já vai começar a ficar um pouco complicado de eu dar um segundo call. Mas o primeiro call ele é obrigatório. Quando você tem overcards, quando você tem par, e quando você tem as piores equidades, como backdoor de flush, backdoor de um shot, o último par com uma overcard, essas mãos, vocês vão entender que é muito melhor fazer o check raise. As piores equidades a gente vai fazer check raise, jogando OP, obviamente, que não tem como fazer check raise jogando IP. Uma outra carta boa. Bom, aqui eu penso que eu posso até mesmo, eu poderia até mesmo fazer uma size aqui, liderando esse river, fazendo probe river, né? Uma vez foi check, check, turn. A size que eu usaria não seria muito alta, eu quero tomar call de ace high, até mesmo de um possível rei high, então eu faria em torno de 25% do pote, não mais que isso, e eu não faria em cima de um reg bom. Que quando eu faço essa size baixa em cima de reg bom, se ele tiver tipo uma blocker, se ele tiver wise espada só, ele vai me dar raise. Ele vai saber, ele vai entender que ele precisa transformar a mão dele em blefe. Ele não vai me dar call com wise espadas. Sabe, ele tá bloqueando nuts. Ele vai me dar raise, com certeza. Um cara bom. Que é isso que eu quero que vocês comecem a aprender. Tipo assim, se eu tô no lugar dele agora, eu tenho Ás e 8, tá? E o meu Ás é de espadas. O time inteiro aqui eu tenho certeza que o Tolim Rabano fazendo probe turn de
2 blinds e meio, 3 blinds, daria call com 8. Praticamente o time inteiro. E eu quero que vocês comecem a pegar, quando vocês têm esses valores medianos, ao invés de ficar jogando de bluff catch, vocês entenderem o momento de transformar o seu blocker de nuts em bluff. Principalmente para cima de regulares bons que vão saber foldar top pair quando tomam volta. Você já não pode dar essa volta por bluff em cima do recreativo que não vai foldar o top pair nem a mãe pedindo. Nem a mãe chegando lá na hora falando, folda, filho, que não é bom. Você tomou raise e rivers, tem que foldar. Não, ele paga. Se você mandar os boletos atrasados, ele paga também. Então você tem que saber selecionar o adversário. Gostaria muito de ver um probe turn aqui, não sei se fiz. Acabei dando check, mas acredito que a melhor opção seria assim, para eu não ter que enfrentar isso daqui, ó. Entende que, tipo assim... O bom de probar o river aí é que tu escolhe a size que tu quer pagar, né? Exatamente. E eu só, lembrando novamente, eu só não posso fazer para cima de reg ball. Que ele vai pegar as blockers de flush ali e vai me dar a volta por bluff. Então, se fosse para cima de um reg bom, eu já faria bet também. Eu acho que a probe river seria a melhor opção, sim. Mas aí com uma size já maior. Daí eu já ia lá para tipo meio pote. Pra já deixar o cara numa situação desconfortável de me dar raise por bluff. Meio pote, 60%. Já vou fazer uma size grande mesmo. Que daí quando eu tomar a volta do reg, tipo nessa size, eu tô perdendo também. Quando o jogo é já levelado, tipo, nos limites, por exemplo, que eu cheguei a jogar, que muito jogador conhece outro jogador e sabe as ações, isso muda. Mas eu não quero que vocês pensem nisso agora. Bom, uma vez que abriu o flush draw turn e ele não deu second barrel nos 5 de espadas, quando eu penso que ele deveria dar second barrel com tudo que ele se betou flop, tudo, né? Por exemplo, abriu o flush draw, ele vai dar second barrel. O que ele vai dar check? O que ele vai perder a oportunidade agora? Isso nesses limites menores, né? Por isso que muda. Lá nos limites de average buy-in 30, onde o cara joga 109, 162, 215, aí o cara jogando GTO, talvez o GTO até fale para dar algumas vezes check nesse 5 de espada para realizar a equidade, para não se correr o risco de tomar check raise turn e ficar um pote muito grande. Eu não vejo nada com essa size ele fazendo isso. Não enxergo o flush draw no jogo dele. Estou bloqueando sequência. Estou bloqueando até mesmo combos de flush, alguns. E eu não acho que ele faria isso com o valete. Então aqui para mim fica muito claro que talvez eu esteja perdendo apenas para um combo aí de um possível Ice 3 Suited que arrumou uma sequência agora e que também deveria ter dado second barrel no turn. Ou seja, resumindo, eu dei hero call aqui porque eu não vejo ele não se betar nenhum tipo de mão que possa completar a equidade ainda. Inclusive a mão que ele tem, ele deveria ter dado second barrel. E acabei dando esse hero call. Talvez já tivesse jogado alguma mão com ele, alguma coisa do tipo. Já acaba ficando muito tempo numa mão só, né? E a review não anda porque eu gosto de destrinchar mesmo e falar os pensamentos e o porquê disso, porquê daquilo. Aqui um fold simples, o próximo aqui, ó. Ice Valete Off, gente. Tipo, tenho visto muita gente jogar Ice Valete Off de flat, principalmente do meio da mesa. Ice Valete Off é o primeiro combo que você deveria saber que você tem que tribetar sempre. É o primeiro. Óbvio, isso vai juntar com todas as outras aulas que eu estou fazendo.
Você está cobrindo o cara, você está sendo coberto, é torneio bout, não é. Esse cara folda bastante para tribet, não folda. Quem é esse cara, sabe? É isso. Alguém perguntou, o ideal para o fold para CBET flop é 40%. Tá? Esse é a estética que você tem que ter. Quando você está foldando mais que 40%, já é link. Ou seja, você tem que dar 60% das vezes call em CBET flop. Ou reagir com outras ferramentas como raise, flop, CBET e assim por diante. Check raise e por aí vai. Acabou dando call, foi um flop bem seco. As 4-3, e aqui a gente tem que pensar que a gente está no pot tribetado, né? Qual o range que a gente mantém dele ali? Pô, a gente mantém alguns pares, a gente mantém algumas Broadway, suitors, e não vai muito além disso. Eu não quero que vocês pensem em milhares de combos aí, não. Faço simples. O que esse cara paga tribet? Quem é esse cara? Pô, esse cara aqui tem 400 mãos dele, ele folda 50% para CBET, para tribet. Ele folda 3 e 5 flop CBET em pote tribetado. No geral, ele folda 56% CBET flop e folda pouco turn. Cara, que eu acho que eu deveria ter CBETado em torno de 15% assim, do pote, não mais do que isso. É bem baixo mesmo essa size. Algo em torno aí de 3 blinds eu deveria ter feito. Acho que acabou sendo um pouquinho alto, porque é um flop muito seco, não pode tribetado. Tipo, não faz sentido, sabe? Eu quero manter ele na mão. E achei que foi uma size um tanto carregada por ser um flop tão seco. Se fosse um flop Ás 10, 8, por exemplo, pô, aí já seria uma size legalzinha essa. Se fosse um flop Ás Valete 7, já seria uma size um pouquinho melhor, porque daí começa a acertar alguns pares ali, como tipo Valete Dama suited, Rei Valete suited, que ele fleta tribet e ele não vai foldar o segundo par para CBET. Sabe, ele vai dar call. Então acho que a size foi um pouquinho maior do que deveria. Bom, aqui é um easy fold, né? Já vi que fiz merda aqui. Não tirem como exemplo, porém, não sei se é dos piores também nessa profundidade de stack, mas com conhecimento técnico de jogar pós-flop, né, meu? Tem que ter isso, né? Tipo, vai bater esse flop e eu tenho que saber qual é a melhor opção minha para CBET. Lembrar que é um pote tribetado, o cara tribetou do botão. Tenho poucas mãos dele, tipo, nem dá para levar em consideração que ele tem tribet aqui que é 3-10. É muito, muito pouco mesmo. E do botão ele tribetou tipo uma de 6. Mas e aí, o que vocês acham que é a melhor opção aqui? Assim, vou dar a oportunidade de desmutar o microfone e falar comigo. Melhor opção aqui é o call, é o fold, é o check raise. O que é a melhor opção aqui? Qual a pior opção? Vamos começar pela pior opção. Eu Hã? acho A que pior aí opção é o call. Qual é a pior opção? O call. Eu acho muito ruim. Quem falou isso? O Aloysio. A pior opção é o fold. A gente não pode foldar essa mão. É isso que está acontecendo de leak no time. Qual a melhor opção aqui? O call ou o check raise? eu acho que as duas opções são boas. O call, por você estar ainda com duas ovos, tá com backdoor de flush, como o check raise também pelo mesmo motivo. Você tem backdoor de flush, backdoor de sequência. Qual a melhor opção aqui? Eu opto pelo call. Errado. Eu dou check raise aí. Errado. Check raise. Eu gosto do check raise também. Check raise sempre E vai aí tu ser não a vai se melhor importar opção. pra Porque eu foldar. bato na mesma tecla sempre. As piores equidades
você faz check raise, você não faz call. Então a pior opção, fold. A melhor opção, check raise. Eu não preciso rodar essa mão no solver para saber disso. Eu não preciso pegar o Pro Solver para ter a certeza do que eu estou falando aqui. Se eu não tivesse a certeza do que eu estou falando, eu nem estaria falando. O call, ele é ruim? Não, ele já é melhor do que o fold. Uma jogada de poker, ela não tem só um EV positivo. Você precisa começar a entender qual é o melhor EV para aquele momento. Por vezes a gente vai ter a opção de fold ser bom, de call ser bom, de check raise ser bom. Aí a gente tem que entender qual que é o melhor EV. Por isso que o jogo, quando a gente vai para o lado de profissionalizar, ele começa a ficar muito mais difícil. Por vezes começa a se tornar até mesmo chato. Né? Tipo, porque você passa a ter a obrigação de não errar mais. Aliás, não errar não, de passar a errar menos. Então perceba que dois caras que evoluíram muito no time até hoje, a resposta foi certeira. Eu faço check raise aí. Bruno Patri e o side coach Flávio. Os caras que estão estudando numa pegada forte há um bom tempo, eles aplicam. Por quê? Gente, o resultado final de uma mão, ele raramente vai ter importância. A importância numa mão jogada é você ter a certeza do que você está fazendo. Por mais que dê errado aqui, por mais que eu faça o check raise aqui, deixe um pote inflado, dê bomba turn no caracol e eu enfie tudo no river. E ele vai lá, o cara tem o nuts. Paciência, eu escolhi o melhor EV, vai depender das outras streets, se eu vou continuar ou não. Por exemplo, se eu der check raise, bater copas, possivelmente eu vou desligar, porque eu não estou bloqueando copas. Mas vocês devem começar a pensar nessas blockers? Não, não é o momento. Eu não estou dando uma aula aqui hoje reta 4 mais. Não estou dando uma aula hoje reta 3 mais. Hoje é uma aula aberta para todo mundo. Os caras que são level 3 reta 4 já têm a obrigação de começar a pensar nisso sim. Pô, se eu tenho aqui uma mão como... Posso só fazer uma pergunta aqui? Pois não. É só saber se a gente tivesse aí com 50 blinds, mesmo assim seria a melhor opção? Sim. Sim. Ok. Cobrindo sempre vai ser melhor, mas 50 blinds ainda é totalmente bom. Talvez 50 blinds eu não teria dado cold call na tribet. Então, por isso que eu digo que um erro puxa o outro. Não daria cold call com 50 blinds na tribet. Daria fold pré. Por isso que a gente tem que ter um pré-flop sólido. Check raise, ó. Isso eu tinha certeza que eu ia fazer. Isso é uma coisa que está sólida no meu subconsciente. Eu posso estar 10 telas nessa hora. Meu subconsciente vai jogar para mim. Porque eu já estudei muito disso. E aí o cara me dá outro. E agora, José? Fold. A size que ele fez. Relação pote. Relação pote odds. Que se eu pegar aqui 80% do que está com a aula e pedir para fazer cálculo de pote odds para mim, não sabe. Nunca pegou um videozinho lá no Google, no YouTube e foi entender o que é pot odds. Qual a relação pot odds? Quantas vezes eu preciso ganhar essa mão para ser lucrativo ou dar esse call? Hã? Cara, eu acredito que a situação aí eu preciso ganhar 5 vezes. Das 5 eu preciso ganhar uma. 6. Você precisa ganhar uma. 6 de cada 6 mãos você precisa ganhar uma para você poder dar o call.
E eu tenho certeza que, de novo, que agora já não é nem 80. Agora é 95% das pessoas que deram esse check raise vai foldar para essa tribet aí do check raise. Até mesmo os caras de level maior. Vão foldar. Tenho certeza. E a minha estratégia aqui é simples. Primeiro, o que eu tenho que pensar? SPR já foi para o beleléu. Eu já tenho que olhar para isso. Porque eu já foi com 55 blinds no pot e ele já tem 51 para trás. Já está menos que um SPR. Eu colocando mais 10 blinds aí para dentro, então vai diminuir ainda mais esse SPR. Então, a minha estratégia aqui é a seguinte. Provavelmente eu dei call com o pensamento de que se bater, por exemplo, um Horus, talvez eu lidere a win. E deixe ele pensar. Eu não vou dar call aqui para ver bater um Horus e eu dar check com SPR criado. Aí é melhor eu já foldar já, se eu não tenho conhecimento para fazer isso. Então, sempre olhar a relação SPR antes de tomar a decisão. Só posso dar esse call aqui com uma estratégia. Bater o Horus, eu vou pôr ele na porta. Call Horus. E com uma carta assim, fenomenal. Fenomenal essa carta. Fenomenal. Só gostaria de ver o dano all-in agora. Range e tribet dele tem pouquíssimos 10 e ele vai se sentir muito desconfortável com os overpairs dele agora. Muito desconfortável. Não sei se eu dei all-in, mas eu gostaria de pelo menos ver eu liderando esse turn, que era a estratégia que eu pensei ser a melhor, né? Então aqui um check que eu acho que completamente equivocado, um erro. Porque agora se ele me bota na porta? E se ele dá o all-in agora? Eu tenho que foldar. Se ele dá check behind, o que eu vou fazer no river se não completar o flush? Posso ainda blefar? Porque o 10 lá está muito mais no meu range do que no dele? Ah, Rafa, mas quais 10 que você dá cold call na tribet? Esse stack efetivo? Um monte. 10 valete, 10 dama suited, não suited, né? Um monte. Então eu acho que aqui um leak, um erro aqui. Acho não, tenho certeza, porque a estratégia era uma só. E o check ele me coloca em várias situações ruins. Se eu tomar o win eu tenho que foldar. Se ele der check behind e não completar, vai ficar ruim para eu blefar. Por que vai ficar ruim para eu blefar? Porque na cabeça dele, se ele não estiver bloqueando flash copas, e na max dificilmente as pessoas vão estar pensando em blocos também, vão estar mais olhando para a própria mão e ver se completou alguma coisa na mesa ou não, lá no river. Para eu blefar esse river, se bater o copas, seria bom para eu blefar o river. Mas se não bater copas, ele muito provável vai enfiar na cabeça que eu dei check raise com flash draw, não completou e agora eu tô blefando o river e vai me dar call lá com qualquer par, sabe? E esse 10 aí faz ele dar muito check behind com overpairs. Muito. Olha lá, check. Olha a situação que eu me coloquei. Leak. Aí depois, na mão seguinte, vamos dizer um exemplo, né? Que a gente tivesse aí numa situação de stacks iguais, 50 blinds, 50 blinds. E aí eu perco essa mão. Na mão seguinte eu pego um AK suited, e tenho que... O cara abre o tribeto, toma o forbet all-in, eu não vou foldar o AK suited pré. Muito difícil foldar. A não ser que seja um spot muito claro, eu já cheguei a foldar... Rei pré-flop eu já foldei. Difícil, tem que amarrar minhas mãos. E os pés também. Mas já foldei. Em spot muito claro que o cara tinha ais.
né? Mas olha só como que um erro puxa o outro e deixa a mão muito mais difícil de ser jogada. Pô, tipo, vou depender de um river bom aqui para poder blefar minha mão. Sabe, o plano era blefar, então tem que seguir o plano. Aí, ó, e agora? O que eu faço? Olha que carta bosta. Pô, ele dá check behind vala-vala, eu joguei. E aí entra o detalhe do que eu sempre falo. Um erro vai puxando o outro. Um erro vai puxando o outro. Olha lá, tipo, agora blefei nessa carta. Horrível. Até o check raise turn e call na tribet que ele deu em cima do check raise, perfeito. E eu tinha falado a estratégia que tinha que ser usada. Bateu uma carta fantástica. Por que eu não executei? Então, uma coisa é você estudar, perceba, são 7 anos de profissional, passando por 2 maiores times de pôquer, muita coisa está gravada no meu subconsciente. Cada aula que eu dou dessa é um estudo. Tenho dado 3 aulas por semana, tenho feito muito holding resource, tenho trabalhado muito de pré-flop para melhorar no jogo. E perceba que uma coisa que para mim, passando uma aula, é 100% de certeza que eu tenho que fazer, na hora do jogo eu não apliquei. Então também não adianta você estudar e não aplicar. Você precisa perder o medo de errar. O seu erro vai fazer você crescer. Óbvio, você não pode, você tem que errar imediatamente quando você não tiver a certeza se você jogou bem ou mal aquela mão, é marcar aquela mão, é levar aquela mão pro chat. Pô, eu até dei a liberdade de colocar no chat privado algumas mãos, mas eu não acho que é legal, tem muita gente nova aí no time, cara. Entrou mais de 10, 12 que tá at experience. Posta lá no chat de mãos, mesmo que seja a mais simples pergunta do mundo, ninguém tem que ter vergonha não. Um time de formador de jogadores, a sua dúvida vai tirar a dúvida de um outro colega. E vocês que não abrem o chat de mãos, passem a ter o hábito de abrir a mão, olhar, ver o que o instrutor respondeu. Isso vai ser bom pra caramba, vocês vão começar a aprender vários spots. Acabou dando certo, mas é aí que tá. A gente não pode ser resulte de Oriente, a mão foi mal jogada do turn pra frente. Muito mal jogada, eu vou muito mais perder dinheiro jogando dessa maneira do que ganhar. Ô, Rafa, rapidinho, você poderia tirar uma dúvida aí que tá aí na mesa? Na hora que você faz o prove, a ação dele ele tem 80 mãos e tem pouco fold para check raise. Aí facilita mais o call, né? Quando ele volta você. Mas você acha que isso daqui é uma amostragem confiável? Não. Mas eu digo assim, se você tem, isso facilita mais você dar o call. E quando ele folda muito, isso não é ruim? Tipo, você dá o call aí? Não, porque eu tenho aquela estratégia, só não executei. Mas a estratégia é boa. Então, mesmo ele foldando muito, também eu posso executar. Tipo, Pode. bater o 10 aí. Pode. Beleza. Pode. Bateu o Ouros. O plano ali é bater o Ouros. Bateu o melhor Ouros que tinha e eu não executei. Então, é executar. O jogo é difícil, gente. Quanto mais sobe de level, eu vejo aí todo mundo querendo movar. Quanto mais sobe level, mais difícil fica. Ô, Rafa, E aquela size river lá também, assim, dá espaço pro cara pegar e te chovar, né? Porque não fica meio estranho, o cara 50 blinds, pode 60 e pouco, e horrível. meter tipo 20. Não, a gente acha que nem entra no mérito de discussão. É um erro puxando o outro. Errei turn e errei river. E a size e tudo isso daí pouco importa. Se eu tivesse dado all-in river, se eu tivesse colocado 23, se eu tivesse colocado 30, tipo, tudo é ruim. Beleza. Tudo, qualquer coisa ali é ruim. Entender que por que eu quero um pré-flop sólido. Vocês erram um pré-flop e aí acaba dando, não sabe desligar a mão, continua uma sequência de erros nas streets, flop, turn, river.
Por isso. Vamos pegar o mês de. Vamos fazer a maratona do pré-flop esse mês. Estudar tudo de pré-flop. Sabe? Eu já tô reta 3, eu preciso estudar outras coisas. Tá? Eu tô dando feedback para todo mundo. Quem tá ficando sem feedback é porque não tem amostragem para feedback. Já para deixar claro também. E é isso, cara. Vamos fazer a maratona do pré-flop. Vamos deixar um pré-flop sólido. Um pré-flop agressivo. Pré-flop agressivo. Sem essa história de ficar, qualzinho, deixa eu ver esse flopinho. Esse jogo não é de ver flop. Aí fleta da posição em todas as posições. Chega lá no Big e defende 25%. Eu adoro quando eu pego isso daí. Fleta 12 de EP. Pô, se fleta 12 de EP deveria defender 100% das vezes no Big, né? Todos os combos. Tá fletando 12 de EP quando deveria fletar 3%. Então vamos se ligar nisso. O jogo mais agressivo pré-flop para isso tem que ter um jogo bastante sólido, entender o que você está fazendo. Check raise alto aqui, né, cara? Mas acho que ainda não dá para foldar. Ele vai dar check raise com várias coisas ali. Acho que tem que ser call. Não gostaria de ver um fold aqui, não. Mas a size é alta. É grande a size. Primeiro call se torna obrigatório. Bateu uma carta bem ruim. Completa muita coisa. Com essa size eu me conheço, eu não foldei esse turn, não é possível que eu tenha foldado esse turn com essa size. E se ele der outra river eu vou ter que foldar, né? Mesmo que ele tivesse feito size menor ali, eu teria que foldar. Tá bom, seguiu o plano, não tem nenhum leak aqui, acho que é isso mesmo. Abriu, foldou. Adaptação. Isso é adaptação. Tem hora que eu vou fazer 2,5, tem hora que eu vou fazer 3, tem hora que eu vou fazer 2, tem hora que eu vou fazer 3,5, tem hora que eu vou fazer 4,2, tem hora que eu vou fazer 4,5. Eu tenho todas essas sizes de raise do small pro big. Todas. Cabe a vocês aprenderem a utilizar ela. Como? Sabendo ler HUD. Esse cara tem poucas mãos, mas eu já vi que ele defendeu 3 de 4 possibilidades. Esse cara já tem uma tendência de defender bastante. E olha o VP IP dele, ó. Ó, 2 de 4 no bebê. Então, aqui tem que ser size grande mesmo, sabe? E ainda assim o cara deu call. Na próxima ele já ia tomar 4,5, 4,7, próxima possibilidade aqui. Flop bem ruim. Equidade minha, o saco, né? 10 high a gente não deve se betar o OP, principalmente é a pior carta que tem pra gente se betar quando o Big defende, é o 10 high, mesmo a gente estando no IP, é a pior carta se se betar. Eu gostaria muito de ver um check aqui. Eu dou check behind, bateu outro 10. Se eu der check de novo, acho que eu perdi a mão. Acho que eu gostaria de ver um delay de c-bet aqui agora. Não tenho certeza do que eu fiz. Já tem umas 2 semanas que eu joguei esse torneio. Rafa, mas se você não c-betou flop e bateu agora outro 10, qual o sentido de você c-betar? Pô, delay de c-bet eu vou fazer com as trincas. Eu vou dar check com as trincas flop. O problema é que é um flop, um board extremamente seco, né, cara? Eu vou continuar tomando call de quase que tudo aqui, até mesmo do Ace High, né?
Então, se eu fiz aqui o delay de CBET, teria que ser uma size alta. Acabei dando check, gostaria mesmo de ver um. Aí BT River. Mas tinha que ter feito isso turn. Acho que seria a melhor opção. Não tirar a conclusão porque eu puxei o pote, isso não importa nada. Importa saber que ali tinha que ter mandado delay de CBET turn. É péssimo o check? Não, não é péssimo. Posso simplesmente ter givipado minha mão no turn já, se ele faz o float turn ali, eu desligo boa. Não é péssimo. Mas Lembra qual da size seria o ideal ali? grande, sempre. 2/3 do pote? Delay de CBET é sempre size acima de 55%. Sempre. O grande problema ali é que eu vou ter poucas cartas para blefar river quando eu tomo call turn. Tem esse problema aí também. Pouquíssimas cartas. Porque, pô, eu não tô bloqueando nada, né, cara? Tipo, eu não tenho ali alguma coisa que esteja bloqueando aquele 10. Ah, tem, vai, 8, 10. Mas aí, pô, a gente vai entrar no mérito aqui que eu não gostaria de entrar. Senão a coisa não anda. 2 pares. Eita. Não sei o que eu fiz. Foldar eu não foldei. Call. É aquele cara, né? É check turn. Aí eu pergunto, né? Tipo, ele checa flush pequeno ali, baby flush? Não. Então eu já começo a ter uma esperança boa aqui com esse As 6. Vamos ver se River bateu uma carta boa, acho que aqui eu vou valer betar. Como continuo tomando call ainda de As Dama, continuo tomando call de Rei Valete, que ele inventou moda ali com tipo um Rei Valete com valete de ouros. E lembra que é aquele cara, né? É aquele mesmo cara lá que fez a tribet em cima do check raise. Ele parece ser um cara bastante agressivo flop, que reage com bastante coisa. Não fiz a vale bet, deveria ter feito. Deveria ter feito. Olha lá como que ele tá dando raise flop c-bet. O cara é um jogador bom, cara. Os caras podem pesquisar ele que ele é um jogador bom. Quero ver quais de vocês que pegam ali e dão raise flop c-bet ali no cara. E é isso que vocês precisam chegar. Pô, eu tenho a blocker do Nuts. Do Flush Nuts. Aliás, tenho a blocker do Flush Nuts. Tenho uma broca. Cara, check raise. A minha mão tá perdendo pra tudo. Deixa eu ser agressivo. Pra que eu vou dar call aqui? Pra bater ouros ou não ganhar mais nada? Ô, Rafa, Pra eu perder a chance da fold equity? Pois não. por exemplo, eu tô no lugar desse Share One aí, por exemplo, eu dou check raise e quando Não, bate o valete eu mando uma bomba. você não dá check raise. Não tem como você Dou- dar check Eu raise. dou raise, vamos supor. Você dá raise flop c-bet. Isso. Eu dou raise e quando bate o valete eu mando outra bomba. Você pagaria? Se eu tô no lugar aqui, no meu As 6, Isso, nunca na vida. entendi. Não, nunca na vida é demais, vai, eu me conheço. Às vezes eu vou dar call, dependendo do vilão. Se for um jogador que eu sei que tem potencial de fazer isso com mãos de equidade boa, eu ainda vou dar call. E dependendo do River, eu vou desligar. Tipo, Blake e River a win. Vou foldar meus 2 pares, tranquilamente. Né? Perceba o quanto que é bom dar raise flop c-bet. Vamos tentar seguir aqui, gente, porque a gente de novo já está com 1 hora de aula e vimos poucas mãos quando eu pedi para vocês printarem e tirarem as dúvidas no chat, para a gente fazer isso andar. Porque senão vão ser 10 aulas nessa review. Não vai rolar. Aqui uma coisa que eu não quero que aconteça. É aquele cara. Pô, tinha falado na órbita passada. Pô, na próxima órbita eu quero ver eu fazendo 4.5, 4.7. Agora, eu vou dar limpo.
Se eu tô incentivando vocês de reta, principalmente os retas menores. Reta 3 menos, vou colocar. Cara, raise do small. Foda-se. Vai tomar uma tribet uma vez ou outra de um cara um pouco mais agressivo? Vai. Agora, abriu um cara tribet, abriu outra tribet, aí você pode começar a escolher alguns combos que jogam bem pós-flop para limpar. Overall, automático, bastante tela, é raise small. Pronto, raise small, raise small. Eu e Jean ficamos batendo aqui na mesma tecla 6 meses para encontrar o porquê que a gente perdia tanto no small. E aí o que vocês não podem confundir são pensamentos de instrutores. Por exemplo, eu estou dando essa aula e estou toda hora batendo na mesma tecla. Eu quero ver vocês fazendo raise, quero ver vocês fazendo raise small. Pô, o Júnior, ele faz parte do time que eu joguei 3 anos. O time lá, ele incentiva muito a dar muito líquido small. Por quê? Porque eles jogam jogos mais caros. Eles não têm jogador em formação. E o Júnior vai passar esse limp para vocês do small. Até depois eu preciso fazer um bate-papo com ele para ele saber filtrar algumas coisas. Entender quando ele está dando aula, tipo, level 4+, que daí ele vai poder ensinar bastante limp do small. E mesmo assim, cara, mesmo eu que agora, pô, tava jogando level 6. O time tinha 3 jogadores level 6, 3 jogadores level 5, alguns jogadores level 4. Eu desci todo mundo reta 4. Inclusive eu. Porque o time vinha numa ladeira abaixo que eu achei que ia 3 meses pra gente recuperar. Aconteceu no WCUP do ano passado a mesma coisa que aconteceu nesse WCUP. A mesma coisa. Todo o time foi ladeira abaixo. Por quê? Porque não sabe fazer seleção de torneio, porque mete número maior de tela, porque não vem se preparando. Por exemplo, você agora no mês 10 já deveria começar a se preparar muito para chegar lá no Scoop em abril afiado. Tendo todas as suas stats. Cara, eu vou até citar, o Aloysio tem todas as stats verdes de pré-flop. E ainda assim ele deve continuar reforçando isso. E o Aloysio tem vários leaks de pós-flop. Vários. Em vermelho. Então o Aloysio deve, nesse momento, focar mais nas ferramentas que eu passei para ele focar? Sim. Mas ele deve deixar de estudar pré-flop? Nunca. HRC e C+, o que você tem de ferramenta de pré-flop, utilize as tabelas para estudo. Aquelas tabelas, eu me arrependo de ter comprado. Pagamos uma fortuna naquela tabela e ninguém estuda em cima daquilo. É para estudar aquele GTO inteiro? Não. É para pegar o que está lá de fácil, de básico. Eu quero que vocês peguem, aqui vocês precisam limpar 14,2% das vezes. Aí vocês pegam, tem 30 combos que vocês precisam limpar 50% das vezes. Quero que vocês façam isso? Não. Vocês não estão nesse nível? Vocês não estão jogando o jogo que vocês precisam saber disso? Vocês precisam ter pré-flop sólido. Eu vejo sempre os mesmos me interrompendo para várias perguntas, sempre os mesmos. E nunca para a pergunta do que deveria estar focando. Porque tem um pré-flop que não é sólido. No final dessa aula hoje, eu vou deixar 8 vídeos lá no Avisos. E fora os vídeos que eu mandei, quem recebeu o feedback, nos próximos 2 meses eu quero que todos façam um resumo dos 8 vídeos que eu vou deixar no Aviso hoje. Todos. Isso depois vai ser passado lá, porque é obrigatório para todos. Aí, ó. Enfia na bunda agora o 2,9 Sutra e pronto, né? E desse jeito que perde dinheiro. Não abrir essa mão, ó. O que é isso aqui? Ou é sit out, que isso aqui para mim é um raise muito simples, não acho que eu tenha dado fold. Eu tava com um problema aí,
Eu, durante anos, joguei numa televisão, agora que eu tive coragem de investir no monitor. Tive coragem de pagar mil e tantos cruzeiro no monitor para não ficar com tela sobreposta e eu tava perdendo muito dinheiro com sit out. Muito, muito dinheiro perdendo. E agora diminuiu já essa questão. Não fica mais tela sobreposta. Ali foi um sit out, com certeza. Defesa, flop bem bom para mim, assim, no sentido de eu poder jogar contra caras que se betam muito, como esse, por exemplo. Olha só, se bete 80%, eu nem vou abrir aqui para ver o quanto que ele se beta IP. Eu quero só olhar, eu quero facilitar para mim. Se beta 80 e folda 70 para check raise, nesse flop aqui, vai tomar, né? Vai tomar. Certeza que ele ia tomar. Eu não tinha dúvida. Para mim basta as duas overcards. E vai segurando nessa carta aí, meu parceiro. Vai segurando. Size grande mesmo, vai pegando. Call, beleza. Olha que carta linda. Vou blefar o River, não tenho blocker de nada, porém não completou o flush. Eu não estou bloqueando o flush, isso é muito bom para mim nesse caso. Eu não ter o Ás espadas, por exemplo. Né? E bateu essa dobra. Você não pode blefar em dobras River. Nesse caso aqui que eu fiz check raise, dei bomba turn e que esse board é inteiro meu, dá call agora aí com seu Ás, parceiro. Só espero ter feito a size correta. Tenha sido uma bordoada. Deveria ter sido bem maior. Algo em torno de 26 blinds. Bem maior. Porque eu quero fazer ele se sentir mal com overpairs. Sabe? Quero fazer ele se sentir... Eu não quero... Se eu pensar que eu só... Olha só como que é o jogo explorativo, né? Se nessa hora eu imaginar que esse cara não tem potencial de foldar overpair, a size é boa. Poderia ser até menor. Porque daí eu só vou foldar. Daí é um range inelástico que a gente chama. Se eu botar aqui 10 blinds, tudo que não completou ele vai foldar. Tudo que não chegou lá no river, flush, sei lá, até mesmo sequências. Tudo que não chegou river, ele vai foldar, é inelástico. Então, olhando para esse lado, eu nem sei se é bom 26% quando eu estou jogando com um cara que não folda overpair. Não vai ser bom. Contra um cara que não pensa o jogo. Que vai pegar aqui o Ás e as fichas vai estar lá na frente. Se bobear, dá até raise. Por valor. Não pensa que é por blefe, não. Que por blefe seria fantástico, né? Você pegar o Ás e transformar em blefe seria fantástico, né? Porque quando eu tomo check raise aí do Big, bomba turn, bet river, tem que pegar meu overpair aqui e só foldar, né? Mas pensando no range inelástico, acho que a size poderia ser até menor. Quando... Eu não sei se esse jogador é um regra, não sei quem ele é. E na Max é muito difícil da gente saber, né? Porque são geralmente pouca amostragem. Agora ele foldou para 3,5. Eu pego um dama-dama, faço 3,5 contra um cara que reage muito, pum, ele folda. Veja a adaptação da size. Aí por que eu vou fazer 4,5 com dama-dama? Poderia ter feito 3 de repente, mas como é um cara que reagia bastante. Ó, board todinho dele. Tipo, não tem o que eu fazer. Não tem. Aliás, ele não era big, não. Ele era small. Pô, não é todo dele, não. Essa carta não é muito boa para second battle, sabe? Porém, não é das piores, porque ele dá call com overcards ali flop. E ele fleta muita brothers. Então não é a pior carta do mundo. Acho que deveria ter dado second battle aqui. Eu praticamente desliguei a mão, né? E aí acabei tomando esses 6 aí no River. Mas quem jogou melhor, quem jogou pior? Ele jogou melhor. Não importa se bateu 6. Bateu 6, só puxou porque bateu 6. Não, eu joguei mal. Se eu tivesse feito minha parte, ele não tinha visto esse 6.
Se eu tivesse dado bet, turn, bomba, river, quero ver dar call pra vocês. Eu tenho todos os overpairs, ele não tem nenhum. Tem talvez só o 9-9. Refletou pré-flop. Em 6 max a gente não vai encontrar flat nem de 9-9 de caras bons. E eu tenho no meu range todos os overpairs. Tenho no meu range, inclusive, os nuts, né? Defesa. Esse é um combo que praticamente eu não defendo. Um dos poucos. Tem ali uns 10 combos da parte off. Posso até pegar aqui para completar para vocês, porque o time tem bastante dificuldade de defesa de big. Só para mostrar para vocês mais ou menos o que eu não costumo defender. Essa parte aqui, ó, do range, eu não costumo defender esses combos. É bem pouco, né? Você vê que são 120 combos só, 9% ali. Dependendo de onde vem, tudo isso daqui vai alterar. Uma mesa full ring, tipo, uma mesa em 9, cara abrindo do TG, pô, eu vou foldar muito mais. Né? Aí eu começo a foldar aqui toda essa parte off. Sabe, vou foldar bastante coisa abrindo de lá. Não vou defender vários combos. Tipo, então isso altera. Mas de um modo geral, para eu ter registrado no meu subconsciente, basicamente é isso daqui. Isso daqui eu preciso ter, para eu melhorar minha defesa de big, eu preciso ter na cabeça, pô, cara, o Rafa falou, ó, tem que foldar essas mãos aqui só, cara, senão tem que defender de algum jeito, com tribet, com call, eu tenho que jogar big. E para isso, eu preciso saber das 5 principais ferramentas pós, eu preciso estar muito afiado das 5 ferramentas pós que o Rafa sempre fala. Check raise, raise flop c-bet, float flop, float turn, probe turn. E eu faço de novo aquela aposta que eu sempre faço com todo mundo. Para qualquer um que quiser me desafiar nessa aposta, eu faço a aposta com você. Se você deixar o seu pré-flop inteiro verde, só o seu pré-flop, não vou nem colocar as outras 5 ferramentas, eu vou facilitar para vocês. Se você deixar inteirinho o seu pré-flop verde, e você não começar a fazer sessões positivas, não começar a ficar para frente, não começar a sacar dinheiro, te pago um salário do meu bolso, te mando um capilé aí do meu bolso todo mês. Vai lá e deixa seu pré-flop inteiro verde. Então aqui, sei lá, alguma razão para eu defender essa mão, talvez por estar muito deep, por estar dominando a mesa, mas não gosto. Último par, check behind. Já ia tomar check raise ali, com certeza. Acho que eu joguei mal a mão também, bem mal por sinal. Ó, veja como eu joguei mal a mão. E ele tem um range extremamente capped quando ele dá check nesse flop. Pô, ele não vai dar nunca check Ice Rei, ele nunca vai dar check trincado, com o Big defendendo, o flop conectado, com o flush draw aberto. Ele nunca vai dar double check nesse 10, tipo... Pô, cara, aqui eu já tenho que betar, tenho que já probar turn. Probar turn pra fazer ele foldar ali, vala-vala, dama-dama. Ah, Rafa, nesses níveis não folda, não folda? Faz a size correta de probe turn, bota uma cacetada no river pra ver se não folda. Primeiro que probe turn era uma coisa que eu errava muito size, eu fazia 65%. Hoje meus probe turn é tudo acima de 80%. Quando não é overpot. Size grande de probe turn, meu. Size grande. Coloca o cara numa situação ruim, facilita para você blefar river. Facilita sua vida. Flat bem justo aqui. 40 blinds efetivo.
Tem um cara na frente ali, mas com 40 efetivo, cola, flush draw, o cara checa. Se realmente acha que ele vai checar, um ice. Nunca, né? Ele só vai checar, tipo, sei lá, o ice dama, o ice 7, só. E vou value betar. Certeza que eu vou dar value bet para pegar até call da dama. Não acredito que eu tenha feito size muito grande. A size aqui, achei que foi perfeita a size aqui. Para eu pegar call da dama também. Ele tinha o próprio ice, poderia ter, nesse caso, seria legal uma size maior, mas eu quero ter a oportunidade de tomar call da dama. E para eu ter a oportunidade de tomar call da dama, eu tenho que simplesmente fazer uma size menor. Não enxergo muito ele com double flush aberto na mesa, ele checando os ases. A não ser por trap, sabe? Ele tem que dar second barrel com esse ice. Sempre. É um jogador ruim, que até agora eu tava chamando ele de bom, né? Uma contradição. O cara fez jogadas agressivas super boas com draws. E quando ele tinha um jogo que ele não pode dar check turn, ele vai lá e dá check turn para dificultar a vida dele jogando OP. Sempre que a gente estiver jogando fora de posição, vai ser os spots que a gente vai errar mais. Sempre. Estudar spot OP é bom também pra caramba, mas eu quero muito que vocês façam o que eu disse. O mês do mutirão de pré-flop, sabe? Vamos focar aqui de pré-flop, vamos deixar essa wide de pré-flop afiado. Porra, mano, como vocês vão começar a fazer muito mais reta, né? Muito mais. E com as aulas que eu vou postar obrigatório agora. Quem começar pelas aulas de insight, que tem aula demorada lá, aula longa. Quem começar pelas aulas de insight e começar a aplicar em jogo aquilo, vai virar mina de ouro. Cara, aqui pra mim é fold, né? Tipo, eu não preciso descer 50 blinds, uma vez que eu não vejo esse cara fazendo isso no torneio, não KO, isso daqui era um deep stack. Eu não vejo esse cara fazendo isso 7-7. E se eu não vejo ele fazendo isso 7-7, não faz sentido eu dar o call. Horrível. Horrível. Esse call aqui, se eu colocar no holding source, vou até marcar essa mão pro holding source. É péssima. Olha a emoção tomando conta aí, né? Vou marcar umas mãos como bad hand aqui pra gente fazer na última sessão da série de Six Max. Holding source. Horrível. Horrível esse call. Acabo isso, ó. Pegando a melhor situação de flip. Flipar 50 blinds pra quê? Porque eu tenho 170? Eu nem tô pensando nesse cara aqui, porque esse cara pode estar me chovando pares piores. Com certeza pode. Horrível. A pior mão do torneio jogada até aqui. Emocionado que fala. O nome disso é emocionado. Fico doido quando eu erro, mas eu não tenho vergonha de mostrar meus leaks, mostrar meus erros. Os meus erros vão fazer vocês aprenderem, vai fazer eu aprender, vai fazer eu chegar na próxima sessão e entender o que eu não posso fazer. Pô, aqui check raise, né? Tudo bem, o flop é ace high e tal, mas check raise, cara. É uma equidade muito ruim, eu tenho backdoor. Pô, essa mão pode se transformar num monster draw turn. Bate ali um 9 de paus, bate um valete de paus. Bate um monte de carta muito boa que abre e broca um flush draw. Um monte. Um 9 de paus não, também é. Horrível também, tinha que ser esse check raise. Eu espero pelo menos eu ter foldado o turn, né? Ter entendido que eu errei flop e não continuar no erro. Tem que ser check raise flop, é isso. É pegar as piores equidades check raise. Piores equidades, sabendo que a sua mão tem muita chance de melhorar. Aqui um outro leak. Esse cara aqui é aquele cara que defende tudo. Ele tá no stack efetivo de 22. Aqui a minha decisão é uma só.
Eu posso fazer limp né, agora com esse stack dele? Posso. Posso dar raise contra ele? Nunca. Posso dar raise nessa situação aqui se fosse esse cara aqui, ó. Eu posso ir lá e colocar 2.7. 3. O cara não defende. Posso fazer contra esse cara aqui, ó. 2,5. Se ele tivesse lá no lugar da escalada lá, 1208 lá, 1208. Com 23 blinds. Mas a minha melhor opção aqui vai ser as mãos que eu posso chovar, eu chovar. Rafa, mas não tem tabela de 23 efetivo. Usa a tabela de 20. Pega a tabela de 20 e usa a tabela de 20. Né? Quando tá próximo, né? Tá mais próximo de 20 do que de 30. É um cara que reage muito. Pô, simples, né? Muito simples, né? Pega a tabelinha lá. Pô, eu vou saber aqui o que eu posso chovar. Dama 8 era chove? Era chove, ó. 20 blinds. 0,14. Se eu subisse para 22 blinds, vai diminuir um pouquinho a CV? Vai. Continua sendo chove para cima de um cara agressivo. Por que eu vou dar a oportunidade de eu fazer raise sabendo que ele vai me rechovar um monte de coisa aqui? Um monte. E eu não vou ter como dar call. Mais um leak. Chove pré. Percebam que mesmo coisas que estão muito já fixadas no meu subconsciente, eu acabo errando ainda durante o jogo. Sabe o que pode ser isso? Número de telas excessivos. Isso daqui ainda era um torneio que eu estava jogando com tela sobreposta. Pode ser várias coisas que roubam EV. Ó, vejo 70% do time foldando essa mão aqui para fora. Enquanto você não entender que você precisa defender muita coisa no Big, vai dificultar. Aqui, eu tenho uma equidade boa, vou jogar de check raise? Não vou. Mesmo até na amostragem, ó, esse cara se beta 63 e foldou duas para check raise. Talvez por um jogo explorativo até pudesse. Mas é um board conectado, cara. Tem duas pontas. Não é uma equidade tão ruim. Seria muito melhor agora se eu tivesse, tipo, sei lá, rei de paus com 8 de copas. Check raise. Backdoor de flush em rei, com broca de seguida para cima, seria muito melhor. Então pega as piores equidades e joga check raise. Cara, aqui acho que já tem que ser fold. Se bater a sequência eu ainda posso já estar perdendo. Não sei o que eu fiz. Dei call, mas olha só a size que ele fez. Pô, tô indo atrás do que aqui, sabe? Eu não tenho mais 28% de equidade nessa mão. É simples, um cálculo básico. Muito básico. Para vocês fazerem uma matemática rápida do que vocês precisam de odds. Vou até pegar para não falar número errado, porque eu quero falar preciso o quanto que vale cada odds. É 2 ponto alguma coisa, mas faz tanto tempo que eu não olho isso que eu vou precisar relembrar aqui. Ó, no Poker Strategy, por exemplo, tem lá conteúdo de princípios básicos de odds e outs. Seria bem legal vocês fazerem um estudo lá. Seria bem bacana. Não vai valer como estudo oficial? Não, mas é para vocês. Estou só tentando ver aqui quanto que é o cálculo, que eu não lembro. É uma divisão de 52 cartas pelas odds. Ó, tipo, quando eu tenho 9 outs, que seria um flush draw, por exemplo, eu tenho 19% de odds. Então, seria ruim aqui, por exemplo, eu dar call nele de flush draw. Porque eu preciso ganhar 28% das vezes essa mão para ser bom call. Ô, Rafa, Oi. não é vezes 2 mais 2?
Os draws vezes 2 mais 2. Os draws. Mas aqui eu já tô no turn. Só tenho mais o river pra bater. Isso daí que você tá falando é quando eu tô no flop. Certo? Tipo, aí são 6 outs, né? Aí São 8 o, outs o call eu vezes disse que 2 é. mais 2. Não. Não no turn. Então, acho que é no flop, então, né? Isso aí. No flop. No cálculo aqui, eu não consegui encontrar o que eu queria mostrar para vocês. Mas, cara, eu acho que é 2.15. Deixa eu ver se eu encontro em algum outro lugar. 52 dividido por 52 seria uma regrinha de 3 aqui para encontrar. Ô, Rafa, só avisando, eu vou postar duas tabelas que eu tenho lá no chat, pro pessoal olhar. No chat do Tá, Discord. joia. Cara, é 2, alguma coisa que vale cada out, tá? Eu acho que é 2,15, se eu não me engano, cara. Tanto tempo que eu não vejo isso que eu posso estar até. Eu sei que não tá distante, mas para facilitar, tipo, pega 2, sabe? 2, eu tenho 2% para cada out. Eu preciso de tanto de odds. Vou até deixar o link aqui para vocês lerem sobre pot odds, quem tá na aula. Aqui, ó. João, eu não quero que você passe esse tipo de conteúdo para qualquer um. Ainda mais conteúdo vindo de fora. Por favor. Conteúdo básico, sim. Conteúdo Beleza, não é de fora não, eu paguei. eu não Como quero, eu também eu só não queria quero ajudar, ninguém não, mas também não pensando passo nesse. não, pode Eu deixar. não quero ninguém Só pra mim. pegando vídeos de fora. Não quero ninguém pegando nessa hora que você tem que aprender ainda raise first. Você está preocupado com implied odds. Não quero. Isso daí Mas isso vem vai. antes do Raise Push nos Rafa. Na Não. realidade, isso é teoria básica do jogo. Eu falei que eu passaria se alguém quiser, mas também eu não quero te implicar nem nada. Se não quiser, eu não passo também. Não, porque, não, tipo assim, eu não. comprei, aí se alguém quiser, eu passo, eu não tenho dificuldade nenhuma em ajudar outras pessoas. Agora, se não quiser também, de boa, não é para te implicar nem nada, não. Não, Entendeu? man, não tô. Eu sei que. Entendo o que eu estou dizendo, que eu sei que você quer ajudar. Entendo o que eu estou dizendo. Que eu quero um método que simplifica. Sim, tipo assim, eu tô te falando, você falou assim que eu entendo, meu raise first é fraco. Só que nas aulas lá, isso aí veio antes, entendeu? Tipo assim, fala assim, ó, se você nunca jogou poker, comece por aqui. Aí explica as posições, implied odds, reverse implied odds, vai explicando assim, entendeu? Aí você desculpa se eu, tipo, se irritei. Cara, eu discordo desse método e vou te dizer que, assim, eu posso te garantir que existem milhares e milhares de jogadores melhores do que eu. Principalmente os marqueteiros aí que vivem de vender curso. Sim, mas uma coisa que eu sou a muito bom, matemática é chata. mas uma coisa que eu sou muito bom e me garanto, pode trazer um cara do zero para mim. Se ele tiver a fim de aprender poker, eu vou transformar ele em um excelente jogador. Eu estou muito atrás de vários e vários. Eu sou um excelente formador de jogador e posso te garantir que aprender odds é legal. Aprender 7 odds é legal. Agora, saber o seu raise first ideal é melhor até do que os outros dois. Agora, colocar, tipo, reverse implied odds na cabeça do cara que não sabe fazer raise first. Isso aí é ridículo. Por exemplo, você desanima o cara a jogar. Não, o cara não gosta de tá fora. Vai ver a aula de reverse implied odds, antes de pegar nas cartas, você desanima ele a jogar. Eu concordo plenamente. Concordo. Mas, tipo assim, você desculpa, tipo assim, não que eu quis passar na sua frente. Não, tranquilo. Vamos seguir aqui vamos lá. A gente já passou até do tempo, só quero finalizar mais essa mão. Perceba que um erro puxa o outro, não. Tipo, aqui é tipo fold, eu não tenho odds, é só fold.
E aqui eu vejo todo mundo dando um call automático aqui por ter duas pontas. E ainda quando bate as duas pontas eu posso me complicar ainda, como foi o caso, ó. Ó, o cara betou pote, agora eu tô seguindo, não vou foldar. Aí eu pego lá o cara com full, pego o cara seguido pra cima com dama rei, pego o cara com um monte de coisa. Olha lá, ó. Pronto, o cara tem full. Olha como um erro puxa o outro. Olha a situação que eu me coloquei. Bom, galera, então eu vou marcar aqui onde a gente vai parar hoje, como um review também. A gente tem mais acho que umas 2 aulas para acabar de ver essa review inteira, porque a gente acaba parando e discutindo street, discutindo várias coisas que eu acho que é importante. Mas é isso, vamos fazer o mês aí do pré-flop, sabe? Vamos fazer o mês aí do básico. Pega esse temazinho que eu mandei aí, ó, de pot odds, básico. Odds e outs, básico. Aprenda sobre isso. 7 odds, legal saber também. Agora, implied odds reverso, não vai para esse lado da coisa que você vai se perder. Eu vou deixar agora também lá, para quem depois for assistir o vídeo, vou deixar agora no aviso uns vídeos que eu separei, que vão entrar nos check-ins obrigatórios, e eu gostaria de todo mundo fazendo uma revisão nesses vídeos. Isso não é perca de tempo, nem mesmo para quem está level 4 mais. É você fixar isso no seu subconsciente, mesmo coisas que já estão bem sólidas para você. Rever sempre vai ser bom. Até o seu subconsciente está trabalhando com os vídeos que eu vou colocar lá. Beleza, galera? Então, amanhã tem aula de pré-flop básico, obrigatório para reta 1 mais. Quem for reta maior e quiser participar, pode chegar. Amanhã é o mesmo horário, 10 horas. A gente vai estar junto para continuar falando de pré-flop básico. Vão ser aí uma série de aulas de pré-flop básico. Tá bom, galera? Reta 1 menos ou reta 1 mais? É 1 menos ou 1 mais? Reta 1 menos obrigatório. Ah, beleza. Beleza? Quem quiser participar da reta 1 mais, pode participar também, não tem problema. Ô, Rafa, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui que me deu muita dúvida, porque ontem eu fiz uma aula de... Pergunta lá no teu grupo, por favor, só finalizar aqui, eu vou te responder lá, pode ser? Pode. Então tá bom, pergunta lá, eu te respondo lá. Valeu, galera, um abraço. Valeu. Valeu. Abraço, Valeu, GLG. abraço.